carpinteiro José, ninguém queria crer que o mundo então criou, curava com suas mãos, seu nome era Jesus, mas nunca compreenderão para que veio Jesus. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é Messias. Pregado lá na cruz, sepultado Ele foi, sofreu a rejeição, ninguém creu em seu amor. Na morte então a vida, a pedra removeu, ele se revestiu, a morte então venceu. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é Messias, Ele é Messias. Sejam bem-vindos em mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus familiares. Parabéns, eu tenho certeza absoluta que a Palavra de Deus tem transformado a sua vida, o seu coração. O tema de hoje é justificação pela fé. É um tema maravilhoso e gostaria que todos prestassem muita atenção no estudo deste dia. Todos procuram a paz duradoura. Interessante que ninguém quer sofrer. Todos procuram a paz duradoura. E esta paz só existe em Deus, só em Jesus. Ele é a paz. Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos a paz. Eu era uma pessoa triste, bebia, fumava, usava drogas, pensava em suicídio, não tinha paz. Mas quando aceitei a Jesus, aquele vazio que existia dentro de mim, ele foi preenchido pelo poder de Deus. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu sou uma pessoa extremamente agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E tenho certeza que Ele também irá suprir as suas necessidades. E o vazio, se porventura estiver na sua vida, será preenchido pelo poder de Deus atuando no teu coração. O homem rejeitou a paz no jardim do Éden. Deus criou nossos pais, os colocou dentro do jardim, lugar maravilhoso, porém, Adão e Eva, eles optaram em fazer a vontade de Satanás, comendo daquele fruto que Deus havia proibido. Porém, a partir do momento que eles tomaram essa decisão de pecarem
e desprezarem a ordem de Deus, então eles perderam a paz, perderam a alegria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não abandonou os seus filhos. Deus foi à procura. Adão, onde estás? E Ele está te procurando hoje. Pedro, João, Maria, Anita, Antônia, Maria das Dores, Denise, Fernando, Fátima, Aparecida, Geraldo. Eu comecei a falar o nome dos meus irmãos, das minhas irmãs, mas são tantos, nós somos em 14, temos 11 irmãos vivos, e eu tenho irmãs maravilhosas, Maria das Graças, e tantas outras irmãs, uma bênção de Deus na minha vida, a minha família. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em gravar esses sermões, para levar essa mensagem a todos vocês. E o que eu mais quero na minha vida é quando o Senhor Jesus voltar, ter o privilégio, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que eu mais quero na minha vida é um dia abraçar a nossa mãe, abraçar o nosso pai, nossos irmãos que já faleceram, mas para isso é necessário que a Lourdes, a Denise, enfim, todos os meus irmãos se preparem para a volta de Jesus, que todos nós estejamos no céu com Cristo, para que possamos viver eternamente ao lado. Tem minha irmã Teresa, a Maria das Dores, e é muito bom a gente estar assim todos unidos em família. Eu gostaria que cada um de meus irmãos estivesse um dia no céu com Jesus. E eu quero, neste momento, fazer um apelo também à família da minha esposa, a Solange. E eu não vou começar a mencionar os nomes, são tantos, eu não tenho nada aqui marcado, e de repente posso esquecer de um, e ele vai sentir-se assim, menosprezado, mas por favor não pense isto, porque eu amo todos vocês de todo o meu coração, todos vocês são muito importantes para mim, o meu sangue, é a minha família, e eu amo cada um de vocês, e jamais quero desprezar quem quer que seja da minha família. Que Deus possa nos abençoar, abençoar toda a família da minha esposa também, para que estejamos no céu com Jesus. Deus deu o primeiro passo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Deus nos amou primeiro, e Ele deu o seu Filho para morrer por nós. O amor nos motiva à ação, o amor nos motiva à ação, e é verdade, o que está me motivando a fazer esse trabalho é o amor. Eu pensei, falei, olha, eu estou com 55 anos, eu gostaria tanto, que os meus familiares, os familiares da minha esposa, e a cada ser humano neste mundo, eu penso grande, eu gostaria que não somente no Brasil, eu gostaria que cada casa neste mundo tivesse essa coleção com essas mensagens, para que todos se preparem para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo. Aqueles que me conhecem sabem, eu amo o Evangelho, a pregação do Evangelho, e o meu desejo é esse, é ver o mundo todo se preparando para a volta de Jesus. Esse é o grande desejo da minha vida. Portanto, eu sempre peço para as pessoas me ajudarem, doando as mídias virgens, para que nós possamos preparar os materiais, para que todos possam conhecer o amor de Deus. A compaixão de Deus nos coloca em paz com Ele. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, se você é uma pessoa triste, se você não tem paz no seu coração, quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, a paz inunda o teu ser. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 1 João capítulo 3, verso 4. Quantos jovens bonitos, a vida toda pela frente, vivendo na rebeldia, bebendo, fumando, se prostituindo, usando drogas, vendo pornografia na televisão, no cinema, na internet. Deus se entristece com isso.
porque Ele deseja, Ele te criou, Ele te formou no ventre da sua mãe, para que você pudesse ter uma vida feliz. Ele fica triste em vê-lo destruindo o corpo, fumando, bebendo, destruindo esse templo tão lindo que Deus criou, esta vida tão linda que Deus lhe deu. Portanto, cuide do teu corpo e deixe Jesus te preparar para a vida eterna. Deus capacita o homem a obedecê-lo. Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o fazer, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus opera em nós, né? O querer, o efetuar. Se você não tem sentido vontade de servir a Deus, ore a Deus, fala: Senhor, opere na minha vida o desejo, a vontade de estudar a Tua palavra, a vontade de pregar o Evangelho, a vontade de apoiar a Tua obra aqui na terra, a vontade de ser um fiel dizimista, uma pessoa que possa, ao receber o salário, possa em primeiro lugar colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloque Deus na sua vida e você verá que você será uma pessoa feliz. A obediência é o fruto da fé. Quando o cristão decide obedecer, desobediência não. Você não vai ter prazer em desobedecer, você vai ter prazer em obedecer a Deus. Reconciliados pela fé, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Eu quero dizer a todos aqui que a lei de Deus, ela é muito importante na vida do ser humano. Mas eu quero que todos saibam que a lei de Deus, o papel da lei de Deus é como uma cerca de proteção, para nos proteger, para nos guardar. Então, o objetivo da lei de Deus não é nos salvar, quem nos salva é Jesus. A lei, ela nos protege, porque quando a pessoa quebra a lei, ele sofre. Você pensa que quando o ser humano mata alguém, ele vai ter felicidade? Não tem. Você pensa que quando a pessoa rouba alguém, um banco, qualquer coisa, você acha que ele tem felicidade? Não tem. Qualquer sirene, qualquer viatura que passa, ele já começa a tremer, ele fica com medo porque ele está devendo. Quando a pessoa quebra os mandamentos de Deus, ele sofre. Então, o objetivo da lei de Deus é nos resguardar do sofrimento, da tristeza, da dor. O papel da lei é mostrar o pecado e Deus, então, Jesus nos dá forças para cuidarmos, para preservarmos a nossa vida. Então, quando a pessoa transgride a lei de Deus, ele sofre as consequências, ele fica debaixo da lei, a lei o pune. Então, o papel da lei de Deus é uma bênção de Deus, porque ela nos protege, mas quem nos salva é Jesus. Porque se o homem fosse salvo através de guardar a lei de Deus, não seria necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. O homem seria salvo guardando a lei. Portanto, a lei é importante, mas quem nos salva verdadeiramente é Jesus, e a sua graça é Ele que nos salva. Pela fé nós apegamos a Jesus, sua pureza e poder transformador. Então, o poder de Deus transforma a nossa vida. Eu bebia, fumava, usava drogas, hoje estou aqui pregando o Evangelho, casado, uma pessoa feliz, tenho o meu trabalho, Deus tem abençoado a minha vida, eu sou uma pessoa realizada, porque Jesus tem transformado a minha vida. A pureza de Cristo é acreditada ao pecador, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça, e a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 22 a 25. Então, a pureza de Cristo é acreditada a nós. Então, nós vamos ser salvos pelos méritos de Jesus, não nós. Então, Jesus, como nosso perfeito e completo Salvador, é através dele que nós vamos obter a vida eterna. Não por nós, nenhuma obra humana, nada no mundo
vai fazer com que o ser humano possa ser salvo pelos méritos humanos. Nós somos salvos pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pelo amor e pela atuação do Espírito Santo na nossa vida e pela aceitação do Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Reconciliados com Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10. Reconciliados com Deus. Então o ser humano, quando conhece a Cristo, quando o Espírito Santo trabalha na sua mente e ele se reconcilia com Deus, ele passa a ter paz no coração. Se você está sofrendo, se você está tendo tantas lutas, você precisa reconciliar-se com Deus. Deus é amor, Deus é o teu Pai. Interessante que Satanás, ele coloca no coração do ser humano pensamentos distorcidos com relação ao caráter de Deus. Mas Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Então todo sofrimento, tudo isso que você está vendo aí nesta terra, tudo isso é obra de Satanás. Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor, a ponto de ter dado o único filho para morrer por você e por mim, a ponto de dar cada dia para você o pão para você comer, a ponto de fazer o sol se abrir, a chuva cair, para que nós possamos ter o pão de cada dia. Deus é amor e foi Ele que te criou. Por favor, entenda isso. O dia que você entender que Deus é amor, como de fato Ele é, você vai ter uma vida feliz. E você vai se reconciliar com Deus e vai ter paz na sua vida, no seu coração. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Então, aceitos como puros, é Deus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Encontro com a paz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Encontro com a paz. O encontro com a paz é ter um encontro com Deus, é ter um encontro com o Espírito Santo, é ter um encontro com Jesus. O ser humano, enquanto ele viver longe de Deus, ele não tem paz. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você passa a ter paz na sua vida, ter paz no seu coração. A despeito dos problemas da terra, as doenças, mesmo a pessoa estando enferma, ele tem paz. Eu fui pregar em uma igreja, eu encontrei um homem, por nome Marcos, e este homem, ele pediu para que eu permanecesse ali, após o culto, eu e minha esposa. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquele homem, ele abriu a camisa, e ele pegou a minha mão, colocou assim do lado, parecia uma laranja, e pegou a minha mão e colocou outro lado, parecia também uma laranja, ele colocou a minha mão em várias partes do corpo, e eu fiquei ali vendo aqueles nódulos imensos, e ele falou comigo, falou: Geraldo, você sabe o que é isso? Eu falei: não tenho ideia. Ele falou assim: olha, eu estou com câncer, e esse câncer tomou conta do meu corpo, e eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Eu estou com esta doença, mas graças ao bom Deus, você não tem ideia como Deus tem confortado a minha vida, como Deus tem abençoado a minha vida. Ele estava noivo antes de contrair essa doença, e ele ficou com essa doença durante 8 anos, e o que mais me impressionou, a sua noiva, uma moça muito bonita, uma moça jovem, e nós estivemos ali
na casa daquela moça, e aquele moço com essa doença estava na cama, e ela segurando a mão dele, e ela falou para mim, para minha esposa, ela disse: olha, eu amo este homem de todo o meu coração. As pessoas acham que é um absurdo, eu trabalho diariamente, todo o meu salário eu dedico para comprar os remédios para ele, para cuidar dele. Portanto, eu sempre o amei e sempre vou amá-lo, e vou cuidar dele durante toda a minha vida, porque eu o amo. E quando ela falou isso, ele deu um sorriso, e ele, durante toda a sua doença, hoje ele descansa no Senhor, ele nunca reclamou, ele nunca blasfemou, ele nunca atribuiu a Deus alguma coisa com relação àquela doença. Da boca do Marcos só saía palavras de louvor. Isto é um homem que teve um encontro com a paz, é um homem que teve um encontro com Deus. A despeito das suas doenças, se você conhecer a Deus, você vai ter também na sua vida esta mesma comunhão, este mesmo procedimento com Deus, porque você vai sentir o quanto Ele vai estar atuando na tua vida e no teu coração. Mudança de vida. Antes de encontrarmos Cristo, caminhávamos sem paz para a morte eterna. É verdade, antes de conhecermos a Jesus, nós caminhávamos para a morte, para a perdição, longe de Deus, junto com Satanás, caminhávamos para a perdição, para a morte. Mas um dia tivemos um encontro com Cristo. Quando nos permitimos encontrar com Cristo, nossa vida mudou de rumo. Agora nós vamos caminhar em direção à vida que é Jesus, a vida que é o Pai, a vida que é o Espírito Santo, em direção à vida eterna. 3 fases da salvação. Pelo sacrifício de Jesus, o cristão é salvo da penalidade do pecado. Pela habitação de Cristo na vida, o cristão é salvo do poder do pecado. Pela destruição do pecado, o cristão será salvo da presença do pecado. Portanto, na presença de Deus, Ele vai nos dar forças e finalmente, no novo céu e na nova terra, o pecado não se levantará pela segunda vez. As 3 fases da salvação. O cristão é salvo da penalidade do pecado. O cristão é salvo do poder do pecado. E finalmente, o cristão será salvo da presença do pecado. Quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos viver com Ele no novo céu e na nova terra, onde o pecado não existirá. Satanás será destruído juntamente com os seus anjos, com todos os ímpios, aqueles que não querem definitivamente saberem de Deus, então serão destruídos para sempre, não ficarão aqui queimando eternamente, a Bíblia não ensina isto, eles serão exterminados como palha, virarão pó, cinza, e essa terra será renovada, e aqui viveremos eternamente com Deus. A aceitação do perdão de Deus é a raiz, e o imitar as atitudes de Cristo é o fruto da salvação. Então, imitar a Cristo, como Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus, ser uma extensão de Cristo aqui na terra, que as pessoas possam nos olhar, falar: esta mulher é uma mulher diferente, este jovem é um jovem diferente, essa senhora é uma senhora diferente, este homem é um homem diferente, pela sua maneira de falar. Como Eliseu, ele passava, a mulher disse para o esposo: eu vejo que este homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Que as pessoas possam realmente ver isso em nossas vidas. Escolhei a santidade, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Portanto, ofereça os seus membros para a santificação. Não utilize os seus membros para a prostituição. Deus colocou no teu corpo, Deus colocou no meu corpo os órgãos genitais, Deus colocou isso para que fosse uma bênção na vida do homem e da mulher, dentro do casamento apoiado por Deus. Essa questão de prostituição, fornicação, adultério, a única coisa que você vai conseguir com isso é muita tristeza para o seu coração, você vai conseguir muitas doenças para a sua vida, e você vai conseguir contrariar, entristecer o coração de Deus. Portanto, quer usufruir a beleza do sexo, procure se casar no Senhor, casar
na igreja, casar tendo a bênção de Deus na sua vida, e Deus vai te abençoar. Eu sou casado, a Solange foi um presente de Deus na minha vida, eu sou muito feliz em estar casado com a Solange. E mesmo você que é casado, que seu leito seja sem mácula, sem mancha, não fique inventando coisas, não faça coisas que entristeça a Deus. No seu relacionamento, saiba que Deus está ali. Lembre-se que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e você terá que prestar conta deste corpo. Portanto, mesmo entre quatro paredes, convide a Jesus, aos anjos que estejam ali, mesmo nos momentos de intimidade, que Deus possa ser louvado nos relacionamentos, na vida que você tem conjugal, no mesmo seu relacionamento mais íntimo com a tua esposa, que você não venha a pecar, que eu não venha a pecar, mas que possamos fazer tudo para a glória do nome de Deus. Renovação da mente, e não vos conformeis com esse século, mas transformais-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovação da mente, ter uma mente transformada. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. No dilúvio, Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque o pensamento do homem era mau continuamente. Que você possa ter pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos puros, deixar de estar maquinando a maldade, deixar de estar vendo derramamento de sangue. Procure ver coisas boas. Do que está cheio o coração, fala a boca. Encha teu coração com a palavra de Deus, e você terá paz na sua vida. Crescer na graça, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça, crescer no conhecimento, é o que vocês estão fazendo. Cada reunião dessa que vocês estão participando, vocês estão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. O crescimento na vida cristã não é automático, é preciso buscá-lo diligentemente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 17. Portanto, que haja esse crescimento espiritual na tua vida e na minha vida também. Cristo opera por nosso intermédio, nunca independente de nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Se Deus já te perdoou, não fica se martirizando. Deus já colocou os seus pecados na profundeza do mar. A parte mais funda do mar chega a 11 quilômetros, 11 mil metros. E Deus, Ele colocou os seus pecados no fundo do mar. E Ele coloca uma placa lá embaixo, proibido pescar. Portanto, esqueça, Deus já te perdoou, confessou os seus pecados, pediu perdão, foi batizado, foi purificado. Não fique revivendo o passado, prossiga agora para o alvo. Esqueça as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, que é Cristo. E você vai estar olhando sempre para Jesus, e o sangue de Jesus já lavou e já purificou os teus pecados, a partir do momento que você os confessou e pediu perdão de todos eles. Sujeição e resistência. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Desobediência, não. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele afastará de vós. Alguém fala, aqui está um cigarro, não quero. Aqui está uma pedra de crack, não quero. Vamos para uma balada, não aceito. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele afastará de vós. Vai chegar um momento que essas pessoas, eles vão sair da tua vida, não vão ficar te instigando para o pecado. Você vai ter um convívio entre os irmãos, e você terá uma vida muito feliz.
O Espírito Santo é representante de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. São João capítulo 14, versículos 16 e 17. Aqui fala do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós. Existem alguns seres humanos aqui na terra que estão rejeitando o Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, outros dizem que o Espírito Santo não existe, e algumas pessoas pregando contra o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para todos: ai de nós se não fosse a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. É o Espírito Santo que nos leva para Jesus. O que seria de você, o que seria da minha vida, se não fosse a atuação do Espírito Santo em nós? E o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, assim como o Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele tem todos os tributos, é Pai, Filho e Espírito Santo, possuindo os mesmos atributos. Portanto, quando você fala do Espírito Santo, você está entristecendo a Deus, porque o Espírito Santo, Ele desenvolve um papel maravilhoso na nossa vida. O Espírito Santo, Ele que trabalha na nossa mente, portanto, Ele se entristece, Ele intercede por nós em nossas orações. Portanto, valorize o Espírito de Deus, porque é Ele que transforma a nossa vida, é Ele que nos leva para Jesus. Deus nos capacita a obedecê-lo. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Deus quer imprimir a sua lei na sua mente. Deus quer imprimir os 10 mandamentos no seu coração. E Deus imprimiu esta lei na mente de todos. Mesmo o índio que nunca teve contato com o homem branco, quando ele rouba, quando ele mata, ele sabe que está pecando, mesmo sem ter lido nada, porque a lei de Deus foi imprimida no seu coração. Portanto, eu estou falando sobre o sábado, e você sabe que o dia de guarda é sábado, porque quando eu falo, esta lei está na tua mente, e na tua mente fala que esse dia é o dia a ser guardado. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, aceite os mandamentos de Deus e passa a obedecer a Deus e guardar seus mandamentos. Deus coloca no homem o desejo de obedecê-lo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3 e 2. Vocês observam que eu estou mostrando vários textos na Bíblia, no Novo Testamento, onde é mencionado muitas vezes os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Quais são? São os 10 mandamentos escritos por Deus lá no Monte Sinai. Portanto, não resista, não fique procurando coisas, inventando coisas. Está muito claro na Bíblia, na tua mente, que os mandamentos de Deus se referem aos 10 mandamentos, a lei moral, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. É esta lei que Deus deseja que você obedeça. A obediência é o fruto da fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. Porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Antes obedeçamos a lei de Deus, os seus mandamentos. A verdadeira fé, se não for sufocada, produzirá obediência. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, morta. Tiago capítulo 2, versículo 20. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé sem obra é morta. Então nós realizamos as obras porque Cristo habita em nós, porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações, e através deste relacionamento com Deus é impossível não fazer obras de caridade àqueles que necessitam. Jesus apela: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que o fizeste a boa confissão
perante muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, combate o bom combate é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus. Prezados, esta é a mensagem para este momento. Eu quero terminar contando uma experiência. Eu estava há pouco pregando, falando sobre o batismo. O batismo é muito importante quando a pessoa conhece e toma decisão ao lado de Jesus. Eu fui pregar em uma igreja, eu tive a oportunidade de pregar 15 noites consecutivas ali na Chácara Santana, perto do Parque Santo Antônio, e um senhor por nome Jorge, este homem, ele assistiu todas as noites. Quando eu terminei essas 15 noites consecutivas, aquele homem permaneceu na igreja e ele continuou estudando a palavra de Deus. Meses depois, o telefone tocou, ele estava me convidando para participar do seu batismo. E quando eu cheguei ali na igreja para assistir o batismo, o pastor daquela igreja, ele pediu para que eu pregasse no dia do batismo. Eu falei, pastor, eu não vou pregar, porque eu não preparei nenhum sermão e eu vim aqui para assistir o batismo. Falou assim, olha, o conjunto está terminando de cantar e logo após o conjunto terminar de cantar, você já pode começar a pregar. E ele saiu. Falei, bom, agora não tem como, eu tenho que pregar mesmo. E naquele dia eu resolvi pregar e falar sobre o batismo de Jesus. E o Senhor Jesus foi batizado, e quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. Uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. E então, quando terminei o sermão, mencionei esses textos, e agora o pastor, ele estava dentro do tanque batismal, junto com aquele homem, e naquele momento eu fechei os meus olhos e comecei a orar. Eu comecei a orar a Deus e pedi a Ele que derramasse sobre a vida daquele homem o poder do Espírito Santo. E assim como Ele derramou o Espírito Santo em forma de uma pomba na vida do seu filho amado, que Ele também revestisse aquele homem com o poder do Espírito Santo. Enquanto eu orava, houve um barulho na igreja. Eu estava orando e houve um barulho. E a minha esposa, ela estava sentada lá no auditório, e de repente ela não suportou e aquele barulho ia aumentando, e de repente ela abriu os olhos. E quando a minha esposa, ela abriu os olhos, ela se deparou com uma das cenas mais lindas que ela viu em toda a vida dela. Enquanto eu orava e pedia a Deus o Espírito Santo, que Deus derramou o Espírito Santo em forma de uma pomba branca entrou na igreja. Enquanto eu estava orando, em cima do tanque batismal, aquela pomba pairava em cima do tanque enquanto eu estava orando. Meus amigos, algumas pessoas disseram, bom, isso é uma coincidência. Bom, se é coincidência eu não sei. O fato é que eu saí daquela igreja com meu coração cheio de alegria, porque eu sei que Deus, Ele ouve as nossas orações. Se é coincidência, eu não sei, porque eu estava falando deste assunto, eu estava falando da oração, estava falando desta pomba, e mesmo se eu tivesse combinado com esta pomba, se é que se dá para combinar, porque não dá, ela não teria entrado no momento exato, justamente na hora da oração. Meus queridos, Deus é maravilhoso, e durante esses 30 anos, quase 30 anos pregando, eu tenho visto muitos milagres acontecendo na igreja. Que Deus possa operar um milagre na tua vida, que Ele possa te transformar e que você possa também fazer parte do povo de Deus, guardar os mandamentos de Deus e um dia estarmos nos céus todos juntos. Que Deus abençoe a tua vida e seus familiares também. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou, e ao terceiro dia a promessa se cumpriu.
depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, com a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você.